Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News. Trazendo para vocês mais informações aí a respeito do Corinthians, desse pós-jogo aí do Corinthians e Palmeiras, no qual a vitória ficou para o Palmeiras por 2-0. Separei para vocês aí toda a análise desse pós-jogo aí com o corte do jogo aberto, todo o crédito do jogo aberto aí. Vamos acompanhar juntos todas as informações e análise desse pós-jogo aí. O Palmeiras não levou o Campeonato Paulista, se deu mal na decisão com o Corinthians, mas deu o troco em Barueri, venceu por 2-0, 2 golaços, e a gente mostra agora. Segura a onda aí, Edu, só um pouquinho. Um jogo aberto. Derby é sinônimo de provocação. O último clássico teve até cabeças de galinha arremessadas das arquibancadas. Claro que isso não tem que acontecer, não só aqui, né, no futebol, né. Romero foi alvo de outro tipo de violência. Antes de a bola rolar, ouviu xingamentos homofóbicos. Não é só racismo, discriminação, preconceitos, tudo isso também a gente escuta aqui dentro de campo. No campo e bola, do jeito saudável, o Palmeiras largou bem, como era esperado, considerando os últimos jogos. Eu entendo que as expectativas estão muito altas. Nem mesmo o Verstappen agora consegue ganhar sempre em primeiro. Ainda na linha da Fórmula 1, Serginho Maurício definiria a saída de bola do Corinthians assim. Cê tá louco, Depay! Como você falou, não é normal isso, essa jogada, não é comum, mas a gente tentou levar o adversário, já começar o jogo no campo do adversário. Aconteceu exatamente o contrário. O Palmeiras foi dominante e teve Vitor Roque inspirado. O camisa 9 até chegou a marcar depois de um cruzamento do Estevão, mas o Gustavo Gomes estava impedido. Já pedi desculpa ao Vitor Roque, acho que é um lance aí que eu estava impedido, mas eu, a verdade, nem disputei a bola porque a luz atrapalhou um pouco, então já foi um lance de interpretação. A frustração do Tigrinho só não foi maior porque o Palmeiras já tinha construído uma boa vantagem. Primeiro com Piquerez, que aproveitou a bola na entrada da área e mandou uma bomba. Na segunda casa do Verdão, o segundo gol do jogo. Emiliano Martínez arriscou de longe e ampliou. Noite uruguaia. Meu primeiro gol com Palmeiras em um derby, estou muito feliz por isso. E quando tomamos esse gol, a gente não conseguiu acordar, né? O despertador só tocou aos 46 do segundo tempo. Hugo aproveitou a sobra, mas o Everton defendeu. Foi a primeira bola do Corinthians no alvo. O mais próximo que o Timão chegou da rede foi nesse lance estranho, em que o Everton segura a bola. Yuri Alberto esbarra nele e o Memphis chuta pro gol. Eles também viram Paulinho estrear. Para quem não jogava desde novembro do ano passado, ele deixou um belo cartão de visitas. Paulinho entrou muito bem também hoje, temos um elenco muito forte e a ideia é isso, melhorar dia a dia para chegar da melhor forma. O Verdão chegou à 4ª vitória consecutiva e parece finalmente estar em paz com a torcida. Das arquibancadas, agora com resquícios da festa alviverde, saíram até gritos de... Y lo de Lole es normal. La final que teníamos que ganar la ganamos nós y es normal que tenían que hacer algo para contrarrestar. Eu não mudo a minha filosofia, nem a minha postura, seja com o Corinthians, porque nos ganhou a final, para mim já passou. Os resultados têm aparecido. O último representou a vitória número 3.500 da história do clube. Logo, em um derby, que é sempre sinônimo de provocação. Fico contente quando ganho e fico quando perco. Isso eu não vou mudar. A saída de bola do Memphis já mostrou que o Corinthians nem saiu do jogo, né? Nem veio, porque foi aparecer no ataque no último ou penúltimo lance do jogo e uma atuação muito abaixo. E o Palmeiras jogando um futebol convincente, atrativo, focado. Edu, estavam atravessados com o Corinthians. Não, estava atravessado e foi atropelado. Tinha que ter feito mais, 3, 4, né, nesse jogo daí.
Mas você vê realmente a postura do Palmeiras, Renata, desde o início do jogo. Eles sabiam que eles estavam mordidos porque perdeu uma final de campeonato, né, principalmente para o seu maior rival. Né, depois de 6 anos o rival não tinha ganho nada, aí ganhou em cima do Palmeiras, aí parecia que ganhou o título mundial. Né? E para você ver... Mundial, né? Que vocês não sabem o que é ainda. Ah, sabe sim. Para você ver, dos últimos 12 gols aí que o Corinthians tomou, 10 foram de estrangeiro. Então, de repente, se falar espanhol com o Corinthians já treme, entendeu? Você e o Cicinho andam trocando umas ideias aí. Não foi Cicinho? Piquerez. Pesquisa tudo. Piquerez, então, fazendo gol, jogando muito bem. Gustavo Gomes, como sempre, entrando ali. E o que me chamou mais atenção ainda, Renato, o Felipe Anderson encaixou naquela posição ali. Ele é tipo um ala, né? Que marca ali, sabe jogar. O Fux também está jogando muito bem. Então, eu acho que o Abel encontrou a equipe do Palmeiras, jogando com 3 zagueiros, mais reforçado ali no meio de campo. Né? E a grande surpresa nossa, o Paulinho entrou muito bem, né? Depois de muitos meses fora, ele entrou, parecia que nem estava fora de ritmo, né? Por mais que ele ficou bastante tempo. E também... destacar também o Vitor Roque. Por mais que o gol, né, saiu o gol, mas foi anulado, ele está lutando, está brigando. Ele só tem que ficar um pouquinho mais ali no meio, ali entre os zagueiros, porque a bola vai sobrar para você. E com certeza, Vitor, vai ser quarta-feira, hein? Rona, poupou na Sul-Americana, esperando o Clássico, que é um jogo sempre diferenciado, e não jogou bem, não jogou nada. O Corinthians numa atuação muito distante daquelas do Campeonato Paulista. Poupar não é a palavra certa, poupar, né? Porque o departamento médico está cheio, né? E se a gente for ver ainda mais as peças que funcionavam... Que o Memphis nem viajou para a Colômbia, né? Não, o Memphis não. Ele ficou em cima da bola só na final do campeonato aqui, depois deu um chutão desse aí. Mas é verdade que o lance mais polêmico não foi essa saída de bola do Memphis, como estão falando. O lance mais polêmico foi o carrinho criminoso que o Gomes deu no Yuri Alberto. Já está reclamando do juiz? Não, eu não tenho que reclamar nada. Estou dizendo que o lance crucial da partida, né? O lance mais violento da partida. Agora, uma jogada, um chute, não é normal. Agora, o que não é normal também para o Corinthians tem que rever muito essa defesa, essa zaga do Corinthians e os 2 alas. Estão deixando... Quem se salvou ontem, eu concordo com o Edu Dracena. Eu concordo com o Edu Dracena que era para ser mais. Se não fosse o Donelli com 2 defesas que ele fez aí, poderia ser uns 4-0. Aí poderia até cair muita gente aí. Mas a verdade é que o Corinthians necessita urgentemente fazer contratações para a zaga e para as alas, porque a verdade é que o Corinthians fica um time medíocre. Um time medíocre, errando bolas. E os zagueiros... Crise do Corinthians agora. Os zagueiros... O Campeonato Paulista está em crise se agora. Se não voltar o Angeleri, lá o lateral que é muito bom, Fabrício Angeleri, se não voltar essa turma, o Hugo, se não voltar... Gustavo Henrique deve voltar também. Tem que voltar, porque pode fortalecer o setor. E precisa contratar. O Corinthians precisa contratar mais um zagueiro. É só fazer como todo mundo faz aí, troca. Pega o zagueiro aqui, pega o Ramalho, pega o Félix Torres. Sem dinheiro você vai contratar jogador bom. Talvez alguém consiga contratar o Félix Torres. Todo mundo fala aqui no Equador, na seleção do Equador. É o goleiro? Ele também está falando, mas o Donelli foi bem. O único que se salvou aí foi o Donelli, que era o vexame, estava marcado aí, era para ser maior o vexame. Mas aí eu pergunto, Cicinho, você que está neutro nessa história, o Palmeiras não deixou o Corinthians jogar, não é por aí? Exatamente, o Palmeiras entrou... para jogar um clássico, enquanto o Corinthians não é. A gente analisa, né? Você para assistir um clássico. A largada, o cara... Não é possível que o treinador ensaie uma jogada daquela ali que o Memphis fez. O Emiliano falou que isso não foi combinado, não foi ensaiado. Você já vê que ali já não... O comando já é dos atletas dentro de campo. E você vê um Palmeiras, uma postura de quem quer vencer. O Palmeiras em 20 minutos matou o jogo. Só não fez mais por quê? Porque o Corinthians também não agrediu. Porque se o Corinthians fosse para cima do Palmeiras, aí ia tomar mais. A defesa do Donelli com o zagueiro caindo sentado dentro da área. Então, o Palmeiras, ele jogou tranquilo. Ele fez 2 gols e procurou, falou, se sair mais, beleza. Agora, se o Corinthians apertar igual das vezes passadas, nós vamos enfiar mais. E foi o que aconteceu. Um time que queria jogar, um time muito bem treinado, com outro que vai empurrando com a barriga, vai ganhar 1, 2, depois vai perder 4 e por aí. O Corinthians é isso. Muita gente cobrando uma grande atuação do Palmeiras e ela veio. E justamente no jogo mais difícil até agora, 3 rodadas, ok, mas é o que temos na Série A. Edu, e foi jogar bem, foi encaixar, foi virar aquele time para elogios justo antes do meu Inter. Que coisa! Por que não escolher um pouquinho depois? Mas você vê que, né, como o Abel conhece, né, o seu elenco, os jogadores, né?
Por mais que, de repente, o momento do Palmeiras não estava tão bom, mas estava ganhando. Acho que, se não me engano, perdeu 2 ou 3 vezes no campeonato, até agora, né? No Paulista, né? Foram 2 derrotas, né? Então, até agora. E não estava performando. Só que no sábado, a equipe performou e ganhou. E eu acho que isso que dá um alento para o torcedor. O torcedor acreditava no trabalho e acredita ainda no trabalho do Abel. E os jogadores estão dando a resposta dentro do campo. Então você vê que tem jogadores que colocam a bola no chão para jogar, né? Tem aproximação, os jogadores já estão se entendendo mais. E a reformulação, Renata, requer um tempo. E esse tempo foi agora, né? Esses meses agora. Então, agora, daqui para frente, o Palmeiras possa melhorar cada vez mais em busca dos objetivos. Quero falar de derby. Quero falar do 2-0 do Palmeiras para cima do Corinthians. E vocês, Garbi, vai começar a analisar esse jogo. Por que foi tão boa a atuação palmeirense? O que me preocupa para quarta-feira. Que amasso, hein, Rê? Pelo amor de Deus. O primeiro tempo ali, eu concordo com o Everton. O Corinthians se salvou, tem que agradecer por não ter tomado uns 3, 4 ali logo no primeiro tempo. Pra mim, são 2 pontos principais. O Palmeiras entrou mordido pra esse jogo, totalmente mordido. Lógico, mas entrou. E o Corinthians entrou pra jogar mais uma partida. E esse papo do Ronaldo de que não é que valeu só 3 pontos. Eu nem falei nada, ela chamou você primeiro. Você falou que valeram só 3 pontos. Não é, cara. São 3 pontos num clássico e o Corinthians foi amassado. Desculpa, essa zaga do Corinthians, a gente fala muito sobre isso aqui, né? A gente fala muito sobre a zaga do Corinthians. Não dá. Não dá. O André Ramalho é um cara que chegou muito bem, tá muito mal. Não dá, cara. A zaga do Corinthians é uma vergonha no clássico. Atropelado, Sgarbi. Atropelado, é a palavra. Atropelado. Foi atropelado. Anotou a placa aí, né? Ou tá na placa? Depois manda a foto do Paulistinha. E é claro que o goleiro reserva, no modo geral, a pressão é muito grande quando a régua é muito alta, do Hugo. Só que, cara, eu acho uma sacanagem cair a culpa só no Donelli, assim como tem gente fazendo, porque a zaga, o espaço que os caras deram pros caras finalizarem, pros jogadores do Palmeiras finalizarem, é um absurdo. Um absurdo. Então o Corinthians tem que se colocar no lugar, ganhou o Paulista, parabéns. Só que o brasileiro agora o bicho pega. O brasileiro não é campeonato paulista e tem que contratar. Pra mim, na janela do meio do ano é contratar ali na zaga, porque, meu Deus. Zaga e ala, né? Ulisses Costa, de um lado, reabilitar o Palmeiras antes do jogo com o Inter. E por outro, é preocupante pra você a situação do Corinthians por ter perdido com tanta passividade o clássico? É, um time... Sabe o que aconteceu? O oposto do que aconteceu na final do Campeonato Paulista. Corinthians andando carrinho à vontade incrível e o Palmeiras lá, vendo o jogo na final de Paulista. Agora não. O Palmeiras voando, dando carrinho, uma vontade de jogadores incríveis e o Corinthians lá numa passividade incrível também. Agora, o que chama atenção é a montagem, a elaboração do time. Tem umas coisas no Corinthians que não funcionam. Né? Por exemplo, os laterais não funcionam, todo mundo sabe disso há muito tempo e ninguém faz nada. Não é? Como é que você tem o espanhol não funciona. Como não está funcionando. Não funciona. Não está funcionando bem. O juiz não expulsa o Gomes no carrinho. O que acontece é o seguinte, como é que você monta um time de futebol sem um homem para armação no meio de campo? Mas o Corinthians é muito bem treinado. Você não viu a saída de bola do Mendes? Você tinha, então. É muito bem treinado. Você tinha que montar um time com alguém para armar nesse meio de campo. O que aconteceu em relação ao Paulista e a esse jogo? O Palmeiras ganhou o que o Corinthians teve no Paulista, o meio de campo. E dominou o jogo totalmente. E o Corinthians foi, o que mais estranho, a passividade do time do Corinthians. Entendeu? O Martins jogou demais. É um menino que chega, colocou o Moreno já no banco e vai ser titular. Cara, a entrada do Paulinho, sem ritmo de jogo, mas já mostrou o seu cartão de visita, batendo pro gol. Joga demais, você vê a diferença nisso. Entendeu? E uma coisa que eu vou falar pra você. O quê? Triste. Não falou nada. O Veiga não fez falta, hein? O Veiga não fez falta. Qual Veiga? Entendeu? Desse ano não fez, mas desde o ano passado. Sempre vai fazer. Não fez falta nenhuma. O Abel tá montando um time interessantíssimo. Vitor Roque bem, hein? Entendeu? Vitor Roque, um guerreiro. Felipe Anderson. Gritei o gol dele muito, porque eu queria que ele fizesse esse primeiro gol. E as pessoas estão pegando no pé dele. E a torcida do Palmeiras está apoiando. Porque apoia. Porque o Rony, lembra quando o Rony chegou do Atlético Paranaense? O Rony demorou 7, 8 jogos para fazer o primeiro gol com a camisa do Palmeiras. 20. Acho que até mais. 22 jogos. Olha que loucura, 22 jogos. Muito obrigado pela sua gentileza. Mas o Abel apostou nele e manteve. E tem um detalhe. E o Vitor Roque é esse cara, Renata. Pois é, teve gol de novo, mas foi anulado por causa da posição do Gustavo Gomes, que interferiu no caso. Marco Aurélio Cunha, a primeira rodada elogiamos o Botafogo contra o Palmeiras. Na segunda rodada, reclamamos da arbitragem contra o Sport. Só que na terceira rodada, diante do principal adversário,
o Palmeiras foi lá e deu suas credenciais, fazendo a melhor partida do ano, na minha opinião. Renato, é bonito futebol, né? Há 2 semanas atrás, o Palmeiras estava mal, o trabalho do Abel estava se esgotando. 2 derrotas, doutor? Eu estava mal? Peraí, perdeu o campeonato. Perderam o título, mas 2 derrotas, rapaz. Já. Posso falar? Perderam o título, velho. Fica à vontade, Deixa eu doutor. terminar, por favor. Eu cheguei depois aí. Não havia o trabalho do Abel estava se esgotando, os jogadores já estavam cansados, o sistema já não era o mesmo, não ganhou nada o ano passado. Aí perde o campeonato do Corinthians, uma catástrofe, picha a rua. Isso. Aí ganha esse jogo. Nossa Senhora, esse Palmeiras é espetacular. O Vitor Roque não fez gol ainda, mas é o melhor atacante que tem. O Paulinho vai chegar, e Maurício. Então, veja, o futebol é só expectativa do resultado do jogo. O que passou, passou, vale hoje. Então, os comentários são sempre em cima do que aconteceu ontem. Eu quero ver ao longo do campeonato todo. Acho o Palmeiras um grande time, sem dúvida. O Abel, um ótimo treinador. Mas não é um jogo que define a história do campeonato. Mas o futebol hoje tá desse jeito, viu, Marco? Se o São Paulo ganhar um jogo, eu vou correr aqui no estúdio também. Teve gente que subiu no caldeirão. Teve gente. Caldeirão não, no cadeira. Receba. Errei. Errei sem querer. E se voltar à primeira posição da tabela, vou subir sempre. E quem quiser está à vontade, quem não quiser também suba. Eu só não vou subir porque você não pode quebrar o cadeirão. É melhor não. Mas fico aqui na torcida. Torcendo pra cair pra ver. Chico Garcia, você está aí só observando. Eu sei que o golpe foi duro, perdeu para o líder do campeonato, o Flamengo. Mas o Palmeiras não se abalou. Entrou e desde o primeiro minuto mostrou que venceria o clássico. O Corinthians, no Emiliano, sem a presença de um meio armador clássico, né? Não tinha o Garro, não tinha o Coronado. Ele poderia ter botado o Memphis para fazer essa função e colocado o Romero. Mas o que ele pensou? Vou colocar superioridade numérica no meio. O Palmeiras vai vir com uma linha de 3, vou colocar 4 meio-campistas. E o Bidon tem uma característica de poder ser um meio armador. Mas não funcionou, por quê? Porque aí do outro lado estava um Palmeiras muito mais aplicado, que lateralizou o jogo pela esquerda do Piquerez. O Facundo Torres fez um bom jogo. Mas todo mundo vai lateral, Chico. O Felipe Anderson foi muito bem. Jogo com o Corinthians. Não, mas tem lateral? Mas assim, mesmo por dentro, com 2 caras, você tem ali o Rios e o Emiliano Martínez jogando demais. Muito. Marcando, jogando. Aí na direita você tinha o Felipe Anderson e ainda o Estevão muitas vezes caindo por aquele lado, se não flutuando. Foi um Palmeiras assim, gente... dominante o jogo inteiro. Tirou o pé depois do 2-0, entregou a bola pro Corinthians e diz, vai, Corinthians. E o carrinho do Gomes em cima do Yuri? Vai, Corinthians, pega a bola. Tira o pé do Yuri. O Corinthians não soube o que fazer com a bola. O Everton foi fazer uma defesa aos 46 do segundo tempo. Tá louco, Márcio. Então, assim, os jogadores foram mal? Foram. Taticamente, o jogo foi mal pensado? Foi. E do outro lado, tinha um Palmeiras que, inclusive, encontrou a escalação. Acho que o Abel Ferreira encontrou a escalação. Mas por isso que a gente fala mal do técnico do No Corinthians. momento que não deveria encontrar, encontra. Por isso que eu nunca duvido de Abel Ferreira. Por isso que eu sou fã de Abel Ferreira. E vai ser legal esse embate pra gente até tirar uma dúvida de qual técnico, quando se enfrentam diretamente, qual técnico está melhor, Roger ou Abel? Hoje o Roger, né? Eu acho que sou o melhor treinador do que vocês, porque eu sei que todos gostam de ser treinadores. Quando ganha, o Roger conseguiu equilibrar forças com o Felipe Luiz, vai ser um bom duelo. Mas quando você analisa o Corinthians, que a gente critica muito o treinador do Corinthians, muita gente discorda, é porque ele não consegue mudar a maneira do time E nem jogar. estava lá, né? Que ele estava suspenso, nem na beira dos gramados esteve. Ele tirou o Bidu e colocou o Hugo. Ele continua não perdendo. A culpa é dele. Ele tira o Bidu Ele foi e colocou o esperto, Hugo. não foi lá no jogo, já sabia que ia perder. Não queria perder pro Abel, falou, sabe o que? Eu nem vou. Nem vou, você expulso aqui. Everton Guimarães, o Palmeiras encontrou o time. Parece que sim, eu já tô nervosa. Então, Renata, a questão eu acho que pega muito também por postura, tá? Por postura. Muda a peça? Sim. Mas a postura mudou. Mudou muito. Quem assistiu o Palmeiras contra o Corinthians na final ou nas finais e assistiu o Palmeiras contra o Corinthians no sábado, entendeu que a coisa mudou e mudou muito. Aliás, antes do jogo no sábado, eu estava batendo um papo com o Cláudio, lá da Darujo, e ele me perguntou, ele é corintiano, vamos ganhar do Palmeiras. Eu falei, Cláudio, esquece. Muito pouco provável. O Palmeiras não vai repetir a postura que teve nas finais contra o Corinthians. Então você pode esperar que vai ser cascudo para o Corinthians, e foi. E o Palmeiras fez 2, e aí 3, né, com impedimento milimétrico e tal, mas poderia ter feito 4, 5. Foi outro Palmeiras, foi outro... Aliás, o Corinthians não me assusta,
Porque essa oscilação do Corinthians é um problema. É impressionante como o Corinthians não consegue jogar um futebol linear. E o Palmeiras dificilmente não esfolaria o Corinthians, porque o que aconteceu nas finais do Campeonato Paulista incomodou muito o ambiente. E aí mudou peças, mudou postura e foi um chacoalhão. Ficou muito barato para o Corinthians, Renata. 3, 4, 5 era para ter sido, o Corinthians só no lucro, só com 2. Fala, fiel. Esse foi o videozinho que eu trouxe para vocês hoje aí, a respeito desse pós-jogo aí do Corinthians e Palmeiras, no qual a mídia vem analisando aí esse jogo aí contra o Palmeiras, que o Timão perdeu por 2-0, né? Jogo esse que o Timão jogou bem mal mesmo, não temos o que falar, né? Ramon Dias fez uma tática não muito boa ali para esse time reserva do Corinthians, mas não podemos deixar de destacar aqui, né, que o Corinthians não contratou nessa janela de contratação agora do início de temporada 2025 e conseguiu apenas manter seus jogadores principais ali do final de temporada 2024. Destacando isso aí, não temos como cobrar muito desses jogadores, uma vez que os titulares ali, a maioria dos titulares, os mais importantes ali, posso dizer, não estavam em campo. Então não dá para poder já crucificar o Ramon Dias assim, né? Como muitas pessoas e até a grande mídia vem falando de crucificando aí o Ramon Dias como peça principal nessa derrota aí contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Eu não consigo ver dessa forma, pois o Corinthians jogou sem o Hugo Souza, sem o Garro, não tinha nem como Coronado para substituir, também está lesionado. Sem o Fabrício Angileri ali, que é importantíssimo também, um jogador que agrega muito valor a esse time do Corinthians. Então, como que vai pôr a culpa em alguém, né? Se esses jogadores estavam todos lesionados aí, o único que voltou para jogar aí foi o Memphis Depay. Então, acho que é esperar os próximos jogos, deixar voltar esses jogadores aí que estão se recuperando de lesões, para a gente poder analisar melhor se sim o erro está na tática do Ramon Dias ou se foi só apenas a falta desses jogadores, né? Mas uma coisa é certa, vendo esse último jogo aí contra o Palmeiras, tiramos a grande conclusão que tem que contratar. Eu sei que já há muito tempo já se sabe que tem que contratar, beleza. Mas a gente veio acompanhando aí um Corinthians que no início de temporada, no Campeonato Paulista, colocou seu time misto e conseguiu fazer algumas vitórias. Perdeu apenas um jogo contra o São Paulo. Então, com um time misto, jogando time misto, colocou o time misto ali, ganhou alguns jogos. E contra o Palmeiras agora colocou um time misto também, porque muitos jogadores lesionados. E jogou muito mal, não conseguiu anular jogadas do Palmeiras ali. E foi dominado e perdeu de 2-0. Poderia ter perdido demais, isso aí não tem como contestar. Sabemos também um clássico, o Palmeiras é um time ali que está brigando para cima da tabela, então um jogo mais difícil. Então temos que estar preparados para essas situações e para isso não vamos precisar de contratação aí nessa nova janela de abertura aí no meado do ano. Vamos precisar de contratar zagueiros aí, né? E armadores ali também, talvez. Uma vez aí que tem que ver como é que vai ser a situação de Rodrigo Garro. Para mim tem que mandar aí o Coronado embora. Jogador que não joga pelo time. Jogador que está sempre lesionado, não tem minutagem de jogo e está sempre lesionado. Então, e o Coronado só para mim só é um número a mais ali no time do Corinthians. Para mim não é um jogador que está agregando valor a esse time. Então tem que mandar embora. Félix Torres tem que mandar embora também. Tem que dar limpa nesse time aí, nessa zaga aí e contratar jogadores novos mesmo. Vai ter que soltar a grana aí, não sei de onde que vai arrumar, mas vai ter que arrumar essa grana aí e vai ter que botar para rodar. Tem que botar para rodar. Assim como fez na temporada 2024, ele contratou e deu certo, tem que fazer agora nessa temporada 2025, não tem jeito. Na primeira janela aí já não contratou para segurar um pouco, mas nessa segunda aí vai ter que contratar, não tem jeito. Então o Corinthians precisa de ter os jogadores melhores de reposição para quando esses jogadores importantes aí do time titular estiverem contundidos aí, tiver com lesões, ter jogador reserva para poder cobrir, que não tá tendo, tá faltando isso no Corinthians. Então, tá faltando um pouco mais de gente nesse elenco aí. É o que eu acho que é o principal foco. Então, não sei se tirar o Ramon Dias agora surtiria muito efeito, né? Acho que deveria esperar aí até a janela de contratação, ver quem vai chegar no timão e ver como que o Ramon vai se comportar aí com a chegada de novos jogadores, para depois sim tirar alguma conclusão e ver aí o que consegue fazer no Corinthians, para melhorar ainda mais, né? O Corinthians que vem jogando muito bem nessa temporada 2025,
com os jogadores titulares ali, né? Porém, quando tem algum desfalque dos titulares, o Corinthians sente muito essa falta de alguns jogadores, né? Que são importantes pro Corinthians aí. Mas no mais é isso. Vem trazendo vídeo pra vocês todos os dias aí a respeito do Corinthians. Espero que vocês estejam gostando. É só se inscrever no canal para vocês não perderem nenhuma notícia do Corinthians aqui no nosso canal de notícias Coringão News. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!